E o seu programa preferido das manhãs de sábado fica por aqui na sua região. Você agora acompanha as notícias locais. E na semana que vem, claro, a gente volta a se encontrar no horário de sempre. Não vejo a hora. Um beijo grande e um ótimo final de semana para todo mundo. É de Casa foi apresentado por Maicon, o consórcio digital com a menor taxa do Brasil. Todo mundo sabe que tardes de sábado precisam começar com muita risada. E se alguém não sabe, eles ensinam. Depois do Jornal Hoje tem o melhor da escolinha, aqui na RBS TV. Todos os dias, o dia a dia de cada um, o necessário, o importante, o divertido, o esforço, a dor, a fé, o trabalho, as nossas vidas todos os dias, com precisão, com seriedade, leveza, alegria, com equilíbrio. Uma troca todos os dias, de ouvir, falar, ensinar e aprender, descobrir com emoção. Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal do Almoço especial de 50 anos. Uma celebração dos nossos encontros de todos os dias. Um programa que hoje une o passado, o presente e o futuro, tudo junto. Eu convido você, a partir de agora, a relembrar grandes momentos desses nossos 50 anos. Conhecer a nossa rotina por trás das câmeras, rever figuras queridas que passaram por aqui e olhar para o futuro. Juntos, o Jornal do Almoço especial de 50 anos está começando. Boa tarde! Realmente a tarde começa bem. 22 graus aqui em Porto Alegre, algumas regiões. Começando com vocês a percorrer esta cidade. Um boi sendo assado sob o fogo do eterno Angico Rio-Grandense. Hoje nós começamos a falar no teste 48 da Loteria Esportiva. O jogo de número 1, você pode cravar tranquilo a coluna 1. Depois de uma espera de quase 9 anos, começou hoje o julgamento dos 4 réus no caso da Boate Kiss. Assuntos que você confere agora, aqui no JA. Continue aqui conosco. Tem os estragos todos da chuva na serra no fim de semana, mas a gente queria mais falar sobre a questão da soja, a questão do milho, todas essas perdas aí que os agricultores tiveram nas lavouras. Pode ser? Então tá, agora vamos lá na reunião lá com o Silvio. Vai, Dani? Sim. Tudo bom? Olá! Oi! Oi, bom dia, gurias. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Segue o congestionamento, Guilherme Milman. Eu queria comentar contigo sobre o incêndio que está acontecendo num aterro sanitário em Ijuí. Tá grifado aqui e tem a decupagem com a retranca e o time code. Bom, aqui em Pelotas ontem teve mais uma vez um recorde de casos de Covid em 24 horas. Eu recebi algumas cartas hoje de telespectadores pedindo para a gente falar um pouco sobre a seca em Erechim. A Argentina vai parar de exigir PCR dos brasileiros a partir desse fim de semana. Então a gente vai hoje falar sobre as regras, como que vai funcionar. Tá no segundo bloco pra gente incentivar as pessoas, falar de iniciativas legais que tem com essa questão toda da leitura. Tá? Combinado. A gente vai ter um clipe, alguma coisa que a gente pode inserir antes ou não? Aí o Jones vai pegar o terceiro, aí o que for, se liberar primeiro, já pega o quarto. Aí vai fazendo essa coisa, mas a lista já tá... Mas agora fui ver apenas essa entrada. Então vamos fazer o seguinte, naquela abertura, eu chamo a Giane, chamo a Camille,
primeiro, a Diane e depois a Lisa. A frente, tá? E a Diane sobra o segundo assunto. O segundo assunto, não dá tempo. Tá bom. Até mais. Tchau. Bom programa pra nós. Oi, gente. E tudo bom? Bom dia. Fala, Solon. Como é que foi o fim? Coisa linda. É, bem bom uma folga, né? Logo depois da vinheta, a Cristina te chama. São 2 minutos de vivo. Atenção, Cristina, 10 segundos, Jornal no Ar. Atenção, Cris. 3, 2, 1, no ar. Seja bem-vindo ao jantar desta segunda-feira. Bom, o Jornal do Almoço é um programa muito tradicional aqui no nosso estado, né? Ele sempre foi o companheiro dos gaúchos na hora do almoço. E na minha casa também era assim. Eu tinha 5 anos quando o programa começou, então eu não lembro muito bem aí. Mas na minha adolescência, assim, na minha juventude, a TV estava sempre ligada na hora do almoço lá em casa. Trabalhar, investir em talentos e tecnologia é a nossa maneira de mostrar o quanto você é importante. 0 hora do dia 6 de março de 72, segunda-feira. Folhando esse jornal, encontrei aqui na página de variedades a notícia. Ao meio-dia, Jornal do Almoço. O Canal 12 lança hoje ao meio-dia mais um noticioso em nova linha. Jornal do Almoço, com a direção-geral de Clóvis Prates e a participação de uma grande equipe de apresentadores e jornalistas. Jornal do Almoço foi preparado para informar e divertir ao mesmo tempo. Eu cheguei em Porto Alegre com uma ideia um pouco maluca na cabeça. Criar um programa de variedades na hora do almoço. A televisão tinha um buraco de programação no horário do almoço, que ninguém valorizava. Então, em todas as redes, eram velhas séries ou repetidas. Na minha cabeça começou a nascer a ideia de criar alguma coisa que incentivasse o telespectador a assistir, principalmente alguma coisa local, comunitária, que dialogasse com o público. Sofremos uma oposição muito brava de um senhor muito poderoso na época, que era o Boni, né, um gênio da televisão, mas que ele esteve em Porto Alegre, lá visitando o Maurício, disse que não acreditava, que era um absurdo investir dinheiro numa programação ao meio-dia, que ninguém assistia, etc, etc. E eu fui até convidado para subir na sala do Maurício lá para participar uma parte da conversa e voltei para minha salinha triste, decepcionado, acabou o meu sonho. Mas logo depois, quando o Boni saiu, o Maurício me chamou na sala dele e falou: Mineiro, não incomoda com isso não. Vai em frente, vamos em frente com o Jornal do Almoço. Mais ou menos em agosto de 1971, o Maurício Sirotsky um dia mandou me chamar na 0 hora, perguntando para mim se eu não gostaria de voltar à televisão, porque eu estava ausente da televisão, penso que há uns 3, 4 anos. Se eu não gostaria de voltar à televisão para abrir um novo horário na, então, TV Gaúcha, que seria o horário do meio-dia. Quando o Maurício me falou isso, eu fiquei assim muito admirada, fazer um programa de notícias, de entrevistas ao meio-dia. Quando chegou mais ou menos o mês de janeiro, eu resolvi que eu não continuaria na televisão, que eu não estava muito afim de fazer a televisão, eu estava numa fase com outros interesses. E então me pediram que eu teria que deixar uma pessoa que conduzisse o programa, o novo programa. A Tânia Carvalho estava recém-chegada da Europa e ela foi entrevistada por mim. Eu me lembrei, vendo aquela verve da Tânia, a maneira dela descrever tudo aquilo, eu me lembrei assim, quem sabe ela gostaria de ficar como apresentadora do Jornal do Almoço.
E eu nunca esqueço que eu cheguei da Europa, eu trabalhava na Galeria Esfera, eu tinha ido a Amsterdã, não sei. Então dei uma entrevista no programa da Célia Ribeiro, junto com Luiz Carlos Lisboa, falando sobre Van Gogh. Porque eu tinha só visitado o Museu de Van Gogh. Na época a gente ia à Europa e na volta dava entrevista na televisão. E foi exatamente esta entrevista que a Célia e o Lisboa fizeram comigo sobre Van Gogh, sobre a Holanda e pintores holandeses, que a Célia disse: tu não queres trabalhar na televisão? Eu entrei aqui aos 30 anos de idade, há 50 anos atrás. Passa tanto tempo, tão rápido, é uma pena, mas também é maravilhoso eu poder estar aqui. Esse ano eu vou fazer 80 anos, comecei em março, imediatamente, essa entrevista foi em fevereiro, começamos em março, e eu já deslanchei. E começou aí um novo tempo de televisão, tenho certeza absoluta, porque eu acho que nós todos do Jornal do Almoço imprimimos uma alegria, uma diversidade de pessoas e de idades e principalmente a descontração. Hoje resolvi dar uma que eu não dava há algum tempo. Tem tanta gente que não gosta de mim e costuma dizer que eu sou palhaço. Hoje, nas páginas de 0 Hora, eu escrevo um negócio sobre o Ney que eu achei um barato. Me conta uma coisa, Kika. Dale, 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 Inter. Jamais imaginei que eu estaria um dia aqui comentando e ocupando lugares de pessoas que passaram por aqui falando de futebol, pessoas brilhantes, né? Um velho aliado das mulheres retorna à cena mais moderno do que nunca. Começou com o Sábado Som, em 1974, um programa de rock internacional. Depois, mais tarde, esse programa passou a se chamar Transação também aos sábados. E alguns anos após, foi que o Transação se transformou num quadro do Jornal do Almoço. Os Stones foram muito importantes para nós de Transação e tenho certeza para vocês que gostam de música jovem, que gostam de música pop. Me lembro que os locutores do Jornal do Almoço éramos o Andara e eu, o Cláudio Andara e eu. E nós apresentávamos, segundo aquilo vinha já redigido, apresentávamos assim dentro de uma maneira muito jocosa, muito brincalhona. E eu fazia entrevistas na rua, desfiles de moda na Ramiro Barcelos. Tinha censura, não podíamos fazer muitas coisas, mas tinha um cuidado de censura muito sério, muito grave. Isso não pode. Era horrível. Eu falei nos cachinhos do Dom Pedro e mostrei a capa de uma revista em que vinha a Declaração dos Direitos Humanos. E aí me chamaram. Mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu falei, né? Eles acharam, ela é meia louca, então vamos deixar ir embora. Parabéns a você. O primeiro mês, como disseram, não ia durar, se fazia churrasquinho, reuniões, segundo também. Hoje estamos com 10 anos aí. O grande inimigo de qualquer programa, principalmente os programas locais, é que o patrão possa ter um argumento, o programa não está vendendo. E o Jornal do Almoço, com venda ou sem venda, sempre ficou sem nenhuma sombra de poder ser chutado do ar. Eu lembro que nós comemorávamos uma semana de programa, um mês de programa, um ano de programa, foi a grande glória, né? O Jornal do Almoço realmente ele foi um exemplo para outras redes que já começaram a colocar programação na hora do almoço e todas as redes. Isso não foi só a Rede Globo que seguiu isso em suas outras praças, mas as outras redes também procuraram ocupar o horário do almoço com outros programas, mas nenhum teve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sucesso como o Jornal do Almoço. Sucesso que continua até hoje, né? Isso me deixa muito feliz em ver esse meu filho, que o carinho que eu tenho pelo Jornal do Almoço é como se fosse para um filho, esse meu filho fazendo sucesso até hoje, né? No começo da televisão, na sua primeira década, talvez os primeiros 15 anos, a televisão funcionava num só sentido. O telespectador era passivo, recebia a informação, mas não interagia. Apenas as grandes redes nacionais é que produziam. Com a ideia da regionalização, nós conseguimos esta capilaridade de atingir todo o Estado e, mais do que apenas através das nossas emissoras da rede regional
da RBS, que foi um exemplo, que foi um pioneirismo, nós conseguimos a interação. Ou seja, o Jornal do Almoço foi um desbravador em todos estes sentidos. Desbravador, muito boa essa definição do seu Jaime. Mas nós vamos seguir aqui desbravando a história do Jornal do Almoço nesse JA especial de 50 anos. Logo depois do intervalo, vamos relembrar o incêndio que queimou o estúdio do JA ainda no primeiro ano no ar. Vamos falar das novas tecnologias que surgiram para facilitar o nosso trabalho, da Rede Regional de Notícias e de figuras queridas que passaram por aqui. Maria do Carmo, Paulo Santana. Não perca, já voltamos. Ê, baiana, você já foi à Bahia, senhor? Não? Então vá. Roberto Abra. Jornal do Almoço especial de 50 anos está de volta ao vivo. 50 anos no ar. 50 anos fazendo parte do seu almoço. 50 anos mostrando o que é notícia no seu dia a dia. Mas você sabe, né? Sempre de um jeito diferente. No nosso cardápio a gente sempre procura colocar um molhinho especial. Às vezes, um pouco mais apimentado do que a gente gostaria. Como você vai ver agora. Foi um fato, assim, incrível. Foi logo no primeiro ano. E foi muito triste, as pessoas choravam. Foi um drama para todos nós, né? Para ajudar, para salvar equipamento, salvar coisa, desmontar telecine, para tirar para fora do prédio, os bombeiros botando a gente para fora. Tinha o Aramis, que era um colega meu, que ficou desesperado porque tinha uma moviola, que ele secava os filmes. Sabe, vinham os filmes, quando era gravado futebol ou programas, e levavam dias assim para tu passar o filme, para secar naquela moviola. E ele tentou salvar isso também. Logo depois a emissora voltou para o ar, inclusive com o Jornal do Almoço no ar, transmitido do galpão, na área externa do prédio. Todo mundo participou desse mutirão para reconstruir, para não deixar a televisão fora do ar. Uma tragédia em Porto Alegre comovia o país inteiro. O incêndio das lojas Renner, onde morreram mais de 30 pessoas. O fogo na creche Casinha da Emília começou por volta da 1h30 da tarde. 13 crianças, entre 2 e 3 anos de idade, estavam numa sala como esta, deitadas em colchões. Eu quero ver minha filha! O mundo divulgando a nossa maior tragédia. 231 jovens que preparavam o seu futuro tiveram suas vidas interrompidas de forma precoce, aqui por esse incêndio na Boate Kiss. Dois bombeiros morreram no combate ao fogo. 6 meses depois, o governo do estado anunciou que o prédio vai ser implodido. A essência da reportagem não mudou em 50 anos, mas a maneira de fazer jornalismo evoluiu junto com a tecnologia. Hoje a gravação de uma matéria, ela não tem custos adicionais, né? Tudo vai para dentro de um chipzinho e acabou. Naquela época era o filme virgem que era consumido e não era mais aproveitado. E tinha que cortar e tinha que editar. Até há pouco as gravações eram analógicas. Marcas físicas eram feitas em uma fita. No novo sistema, todo tipo de informação, toda a gravação é digitalizada. A imagem é formada por milhares de pequenos pontos que, ao serem captados por uma câmera, são transformados em combinações de 0 e 1.
Esses bytes são transmitidos por um sistema digital e, ao chegar na sua casa, um conversor vai transformá-los outra vez nos pontos que compõem a imagem. Como as fórmulas são as mesmas em todo o processo, não há mais distorções nem aqueles fantasmas das TVs de antigamente. É uma nova TV com imagens muito mais nítidas, sem ruídos e interferências. Mas e Martins, você que está no Jornal do Almoço há 22 anos, imaginava que um dia seria visto assim em alta definição? Nunca imaginava. E não consigo acreditar ainda. Eu preciso ver. Olha, Daniela, é uma alegria muito grande fazer o meu primeiro comentário em alta definição. Para encerrar esse Jornal do Almoço especial, esse Jornal do Almoço que entra para a história da televisão gaúcha como o primeiro programa a ser transmitido em alta definição, queremos convidar todos que estão aqui, todos que estão em casa para dançar e cantar. De blusinha branca, ué, de blusinha branca, sentada no muro, de blusinha branca, meu amor. Vai pedir, vai pedir. O Mochilink foi o que marcou, né? A gente saiu de uma micro-ondas analógica, entramos numa micro-ondas digital, que seguia o mesmo processo, né? De apontar uma antena e tudo mais, e passamos por Mochilink, né? Antigamente a gente tinha que levar um carro, né? Com uma antena em cima, uma mesa de áudio, né? Era toda uma preparação anterior, tinha que ligar, tinha que apontar a antena, tinha que fazer uma série de ajustes que se resumiu em um pacotinho, né? Tu coloca um cabo de vídeo, né? Um cabo de vídeo, gera isso via internet e chega aqui na RBS com uma qualidade HD, tudo muito bonito, né? A tecnologia reduziu a equipe e agilizou o trabalho jornalístico. Eu dirigi a parte do jornalismo e do esporte, então as notícias e o jornalismo eram comigo. Tinha os quadros, tinha vários, vamos dizer assim, colunistas dentro do Jornal do Almoço. No momento que eu cheguei na Gaúcha, ele já tinha adquirido audiência, já tinha adquirido personalidade, já tinha adquirido conceito. Tinha quebrado regras da televisão. Depois teve um segundo momento, que foi quando o Antônio Brito dirigiu o jornalismo aqui, que ele criou a Rede Regional de Notícias. Está formada neste momento a Rede Regional de Notícias. Eu lembro bem que fiz o plano e fui levar a Maurício Sirotsky, que olhou, pediu para examinar e no dia seguinte me chamou e me disse uma coisa que me marcou muito. Disse, olha aqui, isso aqui é uma loucura, mas é uma loucura santa, vamos fazer. Mendes Ribeiro, como é que é feito o teu comentário? Falando. O que vem sai. Eu procuro acompanhar esse trabalho desde as 10 horas da manhã e chegar no estúdio com o maior número de informações possível. Eu, quando recebo o texto, eu tenho uma mania, que desde o início, quando eu entrei na TV, eu sublinho tudo e faço os cortes, né, de acordo com as pausas de respiração e as pausas propriamente ditas. Essa é a minha grande mania. Muita movimentação de familiares no Porto de Rio Grande. Zora, e quanto às vibrações astrológicas para o país? A Lua está regendo o ano atual. Então está favorecendo bastante quem é de Câncer, especialmente quem é de Capricórnio. Foi um privilégio ter estado com vocês. Trabalhava com mimeógrafo, as coisas vinham por carta, por telegrama ou por visita na TV do nosso telespectador, entendeu? Comportamento, então, era uma coisa que bombava pra caramba e as pessoas gostavam demais, porque no fundo não deixa de ser um consultório conjunto. A gente também mudou o próprio comportamento de tratar de assuntos ainda tabus. A família tinha dificuldade de falar, né, de homossexualidade ou de sexo com seus filhos e abortos, as coisas, né? Trocava-se ideias e bombava o telefone. A gente abria o telefone e conversava. Alô? E a pessoa lá, sou fulano. Oi, tudo bem? Boa tarde. E daí? O que será? Pergunta. É uma coisa muito louca, mas era na hora. O Jornal do Almoço tinha aquela coisa do molejo, né? Coisa da descontração. Então o meu jeito, que eu sempre fui, né? Então me foi dito, olha, tu
vai para o Jornal do Almoço como âncora para dar o contraponto. Às vezes eu vou no super ou algum local que eu tô, eu falo assim com meu marido ou com quem eu estou, a pessoa vem assim, é a Maria do Carmo do Jornal do Almoço, Maria do Carmo. E tal. Então, quando eu dou uma risada, o sorriso, é engraçado, são duas marcas, voz e o sorriso. Eu sempre digo, a vida da gente é um livro. E o meu livro tem as minhas páginas, eu vou virando. Ah, mas aquela página de lá, mas eu devia ter feito. Não, eu já fiz, foi maravilhoso, adorei, virou. Então, essas coisas nos traz, em determinados momentos, né, folhear um pouco o livro das coisas lindas da vida da gente. Bem, nesse tempo todo, eu ali no ar, as pessoas me têm como uma pessoa da família, né? As pessoas acompanharam a minha gravidez, o meu casamento, as pessoas acompanharam agora a minha doença também. Olha, minha querida Alice, não teve um dia que eu não saía para minha quimioterapia e eu não lia no meu celular uma mensagem dessa guerreira que me ensinou muito nesse período. Querida Alice! Cris! Acabou Alice pra mim também. Tô engasgada aqui também, tá difícil de falar, mas eu não podia não estar aqui nesse dia. Foram 18 segundas-feiras em que eu acordava de manhã e a primeira coisa que eu fazia era pegar meu celular e mandar uma mensagem de WhatsApp pra ti dizendo: força, vamos lá, tu vai passar por essa. Teve uma segunda-feira que eu esqueci e a Cris mandou: cadê minha mensagem? Quanto carinho eu recebi, quanta mensagem linda, quanta energia boa. Isso me ajudou, inclusive, demais no meu tratamento. Fui fazer meus exames de rotina, que eu faço todos os anos, e eu fui diagnosticada com câncer de mama. Um tumor pequeno, felizmente de pouco mais de 1 centímetro, mas de um tipo agressivo, que precisa de um tratamento sério. Olá, bom dia! Muito bem-vindos ao Jornal do Almoço. Eu não disse pra vocês que eu voltava logo? Já fiz minha segunda quimioterapia, tenho passado super bem e não poderia ser diferente com tanta gente torcendo por mim, rezando por mim, mandando energias positivas. Gente, muito obrigada por todo esse carinho. Eu já chorei muito nesse programa, eu já ri muito nesse programa, sabe? Ele é um programa que me deixa, me possibilita ser a Cristina ali, sabe? E expressar meus sentimentos à medida que eu tô dando uma notícia. E eu acho que isso que as pessoas gostam, sabe? Pelos meus cálculos, eu tô há 26 anos no Jornal do Almoço. Quer dizer, mais da metade do programa é com o rosto da Cristina Ranzolin no ar, né? E é um programa que eu tenho um prazer imenso de fazer. Eu gosto muito de trabalhar no Jornal do Almoço. Começa daqui a pouco a segunda etapa do circuito Fundação CBT de tênis. À 1h começam os jogos nas quadras da OK Center em Novo Hamburgo. A RBS abriu lá em Santa Cruz, em setembro de 88, e 10 meses depois eu vim para Porto Alegre. O Celestino, repentinamente, resolveu se aposentar. E aí surgiu o convite do Claro Gilberto, do Apple, para que eu viesse para Porto Alegre, porque eles precisavam de um apresentador e narrador. Como eu tinha a experiência de narrar em rádio lá, acabei recebendo o convite e acabei vindo para Porto Alegre, onde fiquei 28 anos. Toma essas flores que tu mereces. Obrigado. Dá um beijinho. Celestino Valenzuela era um cara que eu acompanhei ainda um mês dele aqui, né, no ar. Ele fazendo tubo, narrando o jogo, eu ficava sentado do lado dele. Me ensinou, assim, esse negócio da humildade, da simpatia, da brincadeira com o pessoal. Tudo isso o Celestino, lá no começo, me fez ver que era importante, né? Até me levar para o centro uma vez. Celestino, alemão, vamos comigo para o centro que eu tenho que ir lá na Andradas fazer não sei o quê. Aí eu fui com ele e as pessoas paravam ele, naquele tempo não era foto, era autógrafo. E aí eu digo, como é que pode, né? E fui, e depois ele saiu e eu acabei apresentando no lugar dele. Morava em Santa Cruz e era menor, a gente passava pelas pessoas, fazia assim na orelha, eu não sei como é que se chama isso, e saía correndo e gritava, feito! Santana era diferente, né? Era um cara totalmente diferente dos outros. Ele não era um cara normal. Ele fumava no estúdio, ele fumava no ar, ele pedia demissão no ar.
senhor Nelson Sirotsky, estou pedindo demissão. Eu estou velho e caduco. Ele cantava, ele fazia o que queria. Palavras sim, nenhum valor, pequenas coisas del amor. Um belo dia o Grêmio foi campeão e eu desmaiei no ar. Eu caí, tive uma síncope, desmaiei no ar. Milhares de telefonemas querendo saber da minha saúde, fui recolhido à cardiologia. Quando nós estamos subindo a escadaria da 0 hora, eu perguntei para o Santana, eu digo, Santana, esclarece uma dúvida que eu tenho há 1 ano. Aquele desmaio que tu sofresse de emoção quando o Grêmio ganhou o Campeonato Brasileiro, tu desmaiasse mesmo, foi encenação tua, Santana. Ele virou para mim e disse, tu quer que eu fale a verdade, Bastos? Eu digo, só que eu quero que tu diga o que aconteceu. Ele disse, eu tenho a mesma dúvida tua. Com a derrota do Inter, acho melhor a gente falar sobre carnaval. Nós temos aqui no estúdio uma baiana e nós vamos falar agora. Baiana que entra no samba e fica parada. Não dança, não samba, só joga mais nada, só sabe deixar. Coloradagem louca. Ê, baiana, você já foi à Bahia, senhor? Não? Então vá. Roberto Ato. Quando eu cheguei no Jornal do Almoço, nós tínhamos o Paulo Santana, que era o gremista, né? E eu decidi abrir meu coração e contar que eu era colorada. Pra quê? Começou ali uma rixa, né? O Paulo Santana já pegava sempre no meu pé, era só o Inter perder e eu tomava uma flauta do Paulo Santana, né? Até que um dia ele me trouxe pro estúdio um peixe, gente. Vocês não imaginam o que fedia aquele peixe, era um horror. Dá um close aqui, por favor. Um peixe no florete do mosquiteiro. Até a pé nós iremos. E aí também eu dei o troco, uma vez apareci de sombreiro dentro do Jornal do Almoço só pra pegar e tocar flauta nele, quando o Grêmio perdeu. Os efeitos do esporte, olha só o que é isso. Aceitam nachos, amigos? Sim, aceitam claro. nachos, Obrigada, Rosane? Ana. Esses nachos aqui eu trouxe, sabe pra quem? Pro Paulo Santana, em resposta àquele peixe fedorento que ele trouxe ontem. Olha só o que eu estou vendo na minha frente. Chamem a ambulância, por favor. Eu não acredito. Ele era indomável, e esse era o jeito dele, ele adorava ser indomável. O Paulo Santana era um ator da vida, um grande ator da vida, ele soube levar a vida dele do jeito que ele quis. Não pode fumar, não pode comer gordura, não sei o que, não pode tomar, como é aquele doce de leite, não podia, diabético, ele abria as latinhas, tinha uma doce de leite. Goiabada, ele falava muito. Eu tô de produtor do meu programa, isso é que é jornalismo. O cara que produz e apresenta o programa. Isso é jornalismo. Mas faz o figurino, né, Paulo Santana? E aí o figurino ainda, olha aqui. Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita oba, salve a Bahia, senhor. Mas a gente gosta quando uma baiana samba direitinho de cima embaixo. Esse Paulo Santana deu trabalho, mas nos divertiu muito. Que saudades! A seguir, você vai ver o depoimento de quem trabalha no JA, mas atrás das câmeras. Vamos mostrar artistas que passaram pelo nosso estúdio e relembrar apresentadores, comentaristas. Você sabia que já teve até um boneco na bancada do JA? É, não perca! Em seguida, estamos de volta. Aí, galera, a bagunça chegou! Estamos de volta ao vivo com o nosso JA especial de 50 anos. Você que nos assiste todos os dias, nas diferentes regiões do nosso estado, nos 497 municípios gaúchos, sabe que o nosso programa, além de notícias, além de entretenimento, também é um programa de esporte. O esporte sempre foi muito importante no nosso Jornal do Almoço. Há pouquinho a gente relembrou aí o Celestino Valenzuela, o Paulo Brito, os nossos comentaristas, você viu aí o Paulo Santana, Lauro Quadros, o Falcão. Pois hoje, o rostinho do esporte no Jornal do Almoço é dela, é feminino, Alice Bastos Neves.
Muito bem-vinda a esse nosso JA especial de 50 anos, querida. Cristina, que honra estar aqui, vivendo essa comemoração, essa celebração de 50 anos. E nesse lugar que já foi de Santana, esse personagem Laurinho, Celestino e o Quilance, o Feito do Paulo Brito, o Falcão, nosso rei, né? Rei do nosso esporte. E é agora... uma responsabilidade, né, Alice? É uma honra, é uma responsabilidade. Eu me belisco, tipo, eu tô aqui mesmo, né? Eu arrepio, eu olho para essas imagens aqui, Cris, e eu penso que o esporte no jornal, às vezes, quando tá muito pesado, com notícias, a gente traz a emoção, né? A gente se emociona junto com as pessoas. Então, poder estar nesse espaço hoje e relembrar tudo isso, eu ouvia, relembrava, assistia e me emocionava aqui. Mas é bacana porque o esporte realmente é muito importante no nosso estado. Nós temos aí a dupla Grenal, nós temos os nossos atletas que quantas vezes você já foi até viajar para cobrir medalhas olímpicas dos nossos queridos atletas. Muito lindo, né? A gente tem um esporte muito rico aqui. A gente viaja muito, assim, né? Tanto nos mundiais dos clubes, Copa do Mundo, Olimpíadas, como a gente foi no ano passado para Tóquio. E aí a conexão Rio Grande do Sul-Mundo, né? Não só para falar da medalha, do troféu, mas para levar um chimarrão para os gringos lá experimentarem, para falar de uma comidinha diferente que a gente experimentou lá fora. É uma conexão linda, né? Alice, você tem 37 anos, né? 37. Antes de você trabalhar no Jornal do Almoço, certamente você foi telespectadora do nosso programa. Telespectadora, lá em casa, a TV ligada no Jornal do Almoço, na hora do almoço. Então, eu cresci vendo o Jornal do Almoço. E aí eu tenho uma historinha para te contar, Cristina, para contar para vocês, que é da jornalista Alice lá, recém-formada, entrando na redação da RBS TV. E aí, olha lá, aquela moça trabalhando, a referência, né? A Cristina Ranzolin. Era um frio na barriga tão grande, Cris, te ver assim no corredor. E agora olhar para tudo isso, pensar no passado, em agora, e eu estar aqui como tua colega, como tua amiga, e te tendo ainda como uma inspiração, mas mais próxima, é emocionante. Arrepia. Você é parte dessa história, Alice, querida. Bom, agora eu quero te convidar e os nossos telespectadores para seguir vendo aí esse nosso programa super especial. E nós queremos mostrar agora, Alice, uma pessoa que nós conhecemos muito bem, muito querida nossa. Vocês vão adorar. Mas que as pessoas não conhecem, porque trabalha atrás das câmeras. Olha aí. Comecei aqui em 83, 14 de abril de 83. E daí deu essa sequência toda, assim, de... Tô aí tocando cenografia, assistente de estúdio, depois operador de câmera. O que eu gosto do estúdio é exatamente isso, que ele te dá uma diversidade. Uma hora tu pode mexer em luz, tu tem câmera para te operar, tu tem uma grua aqui que a gente trabalha também, né? Um trabalho vai só para um lugar só, né, cara? A direção é entregar um produto legal na hora. O Jornal do Almoço é tudo, né, cara? A gente tem um conhecimento de conhecer, conviver com apresentadores e entrevistados e conhecer bastante pessoas de tudo que é nível, né? De baixo acima. Assim, aqui eu lembro, assim, o que foi forte mesmo, assim, foi os Menudos, né? No auge deles. Foi feita arquibancada nas laterais e para deixar o centro livre, teve convidados, né? Foi uma festa. Sabia que tem gente que veio especialmente de Bagé, Santa Maria, para participar aqui do nosso mini auditório. A gente vai conversar então com uma menina que veio de Bagé. O que tu gostaria de perguntar e para quem? A mim me gostaria perguntar a Roy e queria saber que tipo de chica a ele gusta. Que seja sincera, que me queira muito. Então tá, vamos conversar aqui, vamos ver quem é que está no telefone para conversar com vocês. Alô? Alô? Quem é que fala? É Thaís Branco Alves. Qual é a tua pergunta? Eu queria perguntar se eles podem ficar só juntos ou em quartos separados. E a Roberta Close, mais uma oportunidade para conhecer pessoas, né? Que eu acho que nunca vai conhecer quando tá na sua frente. E é difícil, tu nunca imagina, porque realmente é difícil tu chegar perto deles, assim, sem segurança, tem uma série de coisas, de cuidados que tem que ter mesmo, né? Eu teve uma pessoa que foi muito legal aqui, que teve aqui também, a Ivete Sangalo, né?
que ela chegou e disse, quem quer bater com foto comigo? Quem quer bater? Eu falei, vem cá, fulano, vem cá. Então, aí pra não ser deselegante, fulano, aí tirei, ela tirou, né? Porque ela pediu. Senão eu fico só olhando, legal, pô. Foi eleita a musa da nova geração de vozes da Bahia. A banda, com a Ivete, é claro, acaba de aterrissar em Porto Alegre e ela está aqui conosco no Jornal do Almoço. Tudo bem? Chegou bem? Fez boa viagem? Cheguei, fiz Tá vindo da Bahia? Viagem. Não, tô vindo do Rio de Janeiro. Estava ansiosa por chegar em Porto Alegre, porque é uma cidade que recebe a gente assim. Primeira vez que a gente veio a gente ficou em êxtase, né? Com certeza o Jornal do Almoço me oportunizou entrevistar e conhecer grandes estrelas, né, desse nosso Brasil. Fernanda Montenegro, uma delas, que eu sou fã. Que honra ter você aqui no nosso estúdio. É uma honra para mim voltar a Porto Alegre. Rio Grande do Sul é um estado que eu já tenho passado por aqui. Desde 62. Gal Costa, Dionne Warwick, inclusive atrações internacionais, né, como a gente pode dizer. Elas têm um timbre de voz especial, cheio de melodia. Quem ouve as duas cantar juntas diz que parece uma só voz. Fica difícil distinguir quem é quem. E ele segue aqui, o fenômeno musical do momento. Antes do show em Porto Alegre, Luan Santana está ao vivo aqui no nosso estúdio para conhecer algumas fãs, falar da sua vida e muito mais. A gente já volta. Que eu não pude acreditar. O desafio começou e eu não faço ladainha, porque o circo está lotado e a pipoca bem quentinha. Mas olha que coisa boa, é a vida lá na fronteira. Dançou demais, não se deu conta, e já tá dentro de Ribeira. Em nome do Pai, a força que vem da velha experiência. Em nome do Filho, o sonho pra renovar a querência. E hoje tem festa aqui no JA, festa de campeãs, imperadores do samba. Sou imperador até morrer. E bambas da orgia. Bom dia, senhor Nicolas. Olha, eu vim participar do Jornal do Almoço. O senhor tem um crachá para mim poder entrar na TV? Por favor, coloque ele aqui. Muito obrigado. Nossa, com essa pandemia tá tudo meio vazio aqui. Onde é que será que é a sala de produção do Jornal do Almoço? Ué, cadê todo mundo? Nossa, essa aqui é a sala de redação. Rapaz, olá pessoal, tudo bem por aí? Vamos atender telefone aí, todo mundo trabalhando, que barato. Aí galera, a bagunça chegou. Na época, a editora-chefe, que era a Vera Zílio, ela teve uma ideia, ela queria puxar o público que vinha da Xuxa, né, aquele público infantil que estava, e que nos primeiros momentos ainda estava assistindo o Jornal do Almoço. Então ela queria aproveitar como interagir com esse público. Isso é muito importante, a participação de um cachorro no Jornal do Almoço. E aí fizeram essa proposta, criar um boneco para o Jornal do Almoço. Aí o nome a gente não sabia, o nome foi escolhido pelas crianças por carta. Charmoso, bonito. Você acha mesmo? Acho. Acho Você também é muito simpática. Ai, muito obrigada. E aquela jovem gatinha ali do teu lado, ali, ó. Tudo bom, do meu lado. Tudo bem bom. contigo? E tu, querido? Gurias, pode rodar aí em cima, tá? Oi, Adriana, tudo bem? Ai, não acredito. No meio dos bonecos japoneses? A reportagem é minha, cheguei primeiro. Como a reportagem é tua? Quem começou fui eu. Para os meus pais foi uma experiência incrível, porque meus pais sempre assistiram o Jornal do Almoço e de repente eu estava lá, sentado, do lado dos ídolos deles. Se era essa a intenção, não adiantou, porque até alguns irresponsáveis acabaram surgindo no grupo. Eu entrei na RBS em 1959. As cidades paravam com o Jornal do Almoço. Paravam no bom sentido, claro, né? Porque o Jornal do Almoço cobria muito o interior do estado. E fizemos mais de uma vez a Oktoberfest. E aí o Lazier pipocava, não queria se vestir de Fritz. E eu abraçava. A Maria do Carmo era a Frida. I'm Prosit,
Até me esqueci que tem que trabalhar. Fritz, Frida. O que é isso aqui? Esse tirador, o que tem aqui? Esse tirador? Tem uns pendurantes que é pra fazer barulho nas orelhas do meu cavalinho. E um canivetezinho que não é formal, um canivete. Mostra o canivete, mostra o canivete. Canivete que dá com licença de todos. Vou mostrar que até eu limpar as unhas. Barba. Dá uma limpada nas unhas aí, vamos ver. Não tenho que limpar, meu amigo. Tá limpo, hoje de manhã eu limpei. Jornal do Almoço em Buenos Aires. Ou na 9 de julho, lá no Obelisco, eu cantando no Obelisco, que coisa boa, meu Deus. E na Recoleta, estávamos lá na Recoleta, Evita Perón. Primeiro Jornal do Almoço Internacional. Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Uno sabe que la vida es cruel, es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor. Do que se lembra hoje quem tem 50 anos? Até onde vão as recordações de 5 décadas atrás? Milhões de lugares e pessoas passaram pela tela do Jornal do Almoço. Quantas matérias, quantos personagens da vida real e quantos colegas ajudaram a contar essas histórias. Vereador, o senhor participa disso? Vereador, conversa com a gente. Vereador, conversa com a gente. Ô, vereador, fala com a gente só quer uma explicação. Primeira coisa que você vai fazer quando chegar aqui na urna eletrônica é tirar do bolso a sua cola. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aí teve a oportunidade de ainda pegar o pinzinho da passagem de som da Fernanda Abreu. Olha só. Mas é durante os shows que as tribos se encontram e entram no mesmo clima. O DJ inglês Fatboy Slim mostrou por que é considerado um dos maiores nomes da música eletrônica da atualidade. A ação global em Porto Alegre é uma verdadeira festa. De hoje até quarta-feira, especialistas do Brasil e do exterior vão se reunir aqui. Os artistas, já esses, chegam bem mais tarde por aqui. Quero antes deixar meu muito boa tarde para ti e para você que está em casa nos acompanhando. No ano passado, a feira reuniu quase 4 mil animais. A Unesco considera esse o maior evento artístico. Agora, com essa conquista, esse é o 4º título. O Ministério Público de Venâncio Aires... Júlio de Castilhos foi o primeiro município do estado... Na próxima semana, os municípios do estado têm um novo desafio. Para quem está só de passagem, difícil mesmo é resistir a esse clima gauchesco. E eles estão aqui desde uma época em que o acampamento era muito diferente. Segundo as informações da Polícia Civil... Um inquérito policial militar foi instaurado. Eu tô aqui na aduana, que fica entre São Borja e Santo Tomé. No início da semana teve muita fumaça aqui nas cidades da região da fronteira. Eu consegui voltar até aqui o local, claro, com a ajuda dos bombeiros. Aqui em Santa Rosa, as aplicações voltam. Tem cidade na região dos vales que está fazendo um mutirão de vacina. Seriam só 9,4% das crianças entre 5 e 11 anos. Os produtores ainda precisam... E até esse mesmo horário tem vacinação. E os moradores de Pelotas ganharam um novo ponto. E eu começo falando do norte, onde tem vagas abertas, então... Caminhando pelas ruas da cidade ainda. E olha, gente, ficar 5 minutos essa hora parada aqui no sol. E neste outro trecho da lagoa estão milhares de peixes mortos. Devido à falta de água disponível para irrigação. Com a ajuda de tratores, eles estão drenando e tapando os buracos da estrada. A empresa ocupa o tamanho de uma quadra e tem diversos pavilhões. As chamas permaneceram por mais de 40 minutos. Foi uma manhã de muito trabalho aqui no mercado público. Agora são 10 para as 11 da noite. Nós estamos na Avenida Voluntários da Pátria, que dá acesso ao prédio da Secretaria de Segurança Pública. Nós estamos no Hospital Santo Antônio. Toda essa muvuca é porque hoje foi o dia do Careca Amiga. E os doutorzinhos tá no esquema. Os doutores. É aqui nesse ateliê novo que as meninas do Morro da Cruz estão fazendo peças. A chance é mínima, mas... Aqui no Olímpico, um menino de 21 anos... Em primeiro lugar, passou o susto. Achei que você ia dizer que eu era bonita. A coisa ia ser complicada. Eu sei que tu tá morrendo de saudade de que eu diga, Brito. O goleador da Copa América tem 11 gols na competição. Pelas informações que a gente tem, os treinos também seguem nos próximos dias. Tudo isso montado nesse ônibus, que vai ficar todos os dias, na hora do almoço, estacionado aqui na Restinga para atender centenas de moradores de rua. Tem um grupo em especial que é super inspirado na Afrosul, inclusive algumas bailarinas dançam nesse grupo, que começou dentro da URGS. Me deixem cantar até o fim. Uma
luta de séculos, que é cantada de um jeito meio engraçado. Me falou o cidadão, o baile já está lotado e aqui não entra negrão. Do samba ao tradicionalismo, a voz negra está lá. Mas a cultura negra sofre com o apagamento e a tentativa de desvalorização. 20 de novembro, orgulho nós temos, valorização pelo que nós vivemos. Amor, quero mais, racismo menos. 23 minutos, um preto a menos. As pretas com traumas eternos vivendo, mas virando o jogo, mudando o tempo. Eu só lamento, se tu não tá vendo, não é mimimi. Tão empreendendo um futuro presente, elas estão fazendo na escola, rua, vila, centro. A apuração dos votos deve começar às 8 horas de amanhã. 62, 69, 86, 122. E a Ana Amélia Lemos, hoje, ao vivo aqui no Jotá, veio se despedir da gente e de todos os telespectadores do Jornal do Almoço. Durante tanto tempo a gente esteve junto. O Jornal do Almoço é uma marca, é uma grife da RBS TV e que leva nesse horário nobre, na hora que as pessoas estão em casa almoçando, tudo o que é de bom, mas o que é de ruim, porque afinal o mundo é assim. Boa tarde, Cristina. Boa tarde a todos. Então, Cristina, o governo apresentou hoje a proposta de reforma da Previdência, ou a nova Previdência, como ele está falando. A opinião dentro do Jornal do Almoço, ela é como um bate-papo com o telespectador, né? E ela traz muita análise dos fatos, né? Explicar o que está acontecendo, explicar por que os fatos aconteceram e o que acontece a partir de agora. Mas já se projetava essa alta que aconteceu na inadimplência, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no país todo em 2021. Está na fase final de elaboração de um novo contrato. Estamos em dezembro. Poxa vida, né? Olha, é rir para não chorar, Cris. E lá na quarta-feira tem Grenal. Bom, aí a porca torce o rabo. Uma coisa é a denominação técnica, científica, que um determinado lugar recebe. Outra coisa é a maneira como a comunidade se apropria daquele local. O programa mais antigo, mais bem sucedido e mais tradicional em televisão aqui no estado. O Jornal do Almoço, eu costumo dizer, virou uma instituição no sentido amplo da palavra, porque faz parte do dia a dia das pessoas, veio para criar um hábito entre os gaúchos. Eu comecei aqui em meados de 1986 e vivi as maiores venturas e alegrias e experiências. Aqui está o local onde nasceu Jesus Cristo. Aqui Hong Kong, quase 6 milhões de habitantes. Você está com essa sofreguidão, veste logo, então, que eu ajudo. Cara, não tem nada contra o Internacional. Eu me lembro de ter participado de 66 jornais do almoço no interior do estado. Aqui o Jornal do Almoço começa hoje a estreitar ainda mais as suas já cordiais relações com as comunidades do interior. Olá, boa tarde. O Jornal do Almoço entrando na sua casa com as principais informações aqui da região norte do estado. A partir de hoje, para conseguir garantir que ainda mais pequenos fiquem protegidos contra a Covid-19. Uma das novidades da Festa da Uva desse ano é o espaço Solo de Inovação. Uma notícia, a movimentação dos estaleiros de Rio Grande e São José do Norte tem gerado centenas de vagas de emprego. E em Caçapava do Sul, o Ministério Público do Estado recomendou que as aulas da rede municipal sejam retomadas presencialmente. Houve uma época que a Verazílio propôs, se não me engano, no Dia da Criança, que jovens que tiravam boas notas em algumas escolas do Rio Grande do Sul e que se inscreviam para substituir os protagonistas titulares do programa. Me lembro do Barbará, ele representava o Lazier do Jornal do Almoço, imitando meus gestos, imitando a minha despedida, boa tarde. Criança não tem que ser feliz somente no seu dia, mas sim todos os dias da sua vida. Eu decidi ser jornalista e trabalhar com televisão depois que eu participei do especial do Dia das Crianças. Foi em 99, eu tinha 9 anos. E anos mais tarde, já formado, o meu primeiro emprego com carteira assinada foi exatamente para trabalhar no Jornal do Almoço. E as minhas primeiras reportagens foram exibidas no Jornal do Almoço. Tem um problema, colocá-la, dar o nó. Isto que várias pessoas, inclusive eu, não sabemos fazer. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Ajuda aqui! Vamos até já.
Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui. Vamos nos orientar aqui. Cara, choque no meio da chuva. Ele tá bem, só me diz pra saber se ele tá bem. Você deve ter visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá. Nós também aqui ficamos preocupados, não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora já estamos sabendo. O Lazier foi pegar aquela uva e tomou um choque. Mas já está passando bem e logo, logo já volta a falar pra gente lá de Caxias do Sul. O programa é ao vivo, né? Muita coisa acontece ali e a gente tem que encarar com naturalidade, né? Porque senão fica muito ruim. Recentemente, inclusive virei piada porque eu derrubei meu tablet. Bem importante, porque tá difícil. O governador prometeu até o final do ano pagar todo mundo em dia. Será que vai conseguir? Vamos aguardar. Opa! Derrubei meu tablet aqui, gente. Mas vou seguir falando pra vocês, porque antes de encerrar o programa, depois, né, eu mesmo fiz questão de colocar nas redes sociais ali, mostrando direitinho o que tinha acontecido e rindo mesmo de mim. Tem que ser assim, né, gente, com naturalidade. Inclusive o Mion fez uma baita de uma produção ali e mostrou como se ele tivesse me derrubado. Quem sabe não foi. Não, bem importante. Peraí. O governador prometeu até o final do ano pagar todo mundo em dia. Será que vai conseguir? Não, tá pra cá, ó. Desculpa. Não, fui eu. Meu erro, foi mal. Deixa eu segurar bem o meu tablet para não correr o risco de passar esse mico de novo. Vamos para mais um intervalo? Em 50 anos temos muitas memórias. Você lembra do bebê Bruno? Não? Vai conhecer em seguida. Também vamos relembrar os apresentadores do tempo, falar da tecnologia que mudou a nossa forma de trabalhar e ainda dar voz aos nossos telespectadores. Nós já voltamos. O que mais se pode dizer, né? Voltaremos. Voltaremos. Tem duelo azul na busca pelas semifinais. Novo Hamburgo e Grêmio. Hoje, 4h30 da tarde. Gauchão 2022 é na RBS TV. Oferecimento Ipiranga. Posto completo com histórias assim, só tem lá. Jornal do Almoço Especial comemorando 50 anos de volta ao vivo nesse sábado de sol e calor, muito lindo. Agora, 12h49, os termômetros já estão marcando 33 graus na capital. É um calorão mesmo, né, gente? Daqui a pouquinho, inclusive, nós vamos falar sobre o tempo, porque você sabe, né, ao longo dos anos, a previsão do tempo ganhou um espaço cada vez maior dentro do nosso Jornal do Almoço. Afinal, quem é que não gosta de saber, né, se tem que sair levando ou não o guarda-chuva? Pois agora eu vou falar com quem tem a missão de trazer essas notícias todos os dias no nosso programa. Marco Matos, seja muito bem-vindo a esse nosso Jornal do Almoço Especial 50 anos, Marco. Muito feliz de estar aqui, Cris. Boa tarde para você, boa tarde para você que está em casa. Realmente é uma missão, hein? Falar do tempo para os gaúchos nesse estado que faz de tudo, né? A gente está vendo aqui nessas imagens quanta coisa legal, né, aconteceu nesses últimos 50 anos. As vaquinhas sendo refrescadas do calorão que faz durante o verão aqui no nosso estado, porque não tem só frio aqui não, viu, gente? Não. Agora, Cris, sabe o que eu acho mais legal na previsão do tempo? É o contato que a gente tem com os telespectadores. Ah, porque eles estão sempre ajudando, né, a você fazer a previsão. Nossa, quantas vezes eu tô lá no estúdio dando a previsão do tempo e de repente o WhatsApp começa a bombar e o pessoal começa a dizer: Marco, tá chovendo já em Pelotas, no seu mapa não estava aparecendo isso não. Então é essa conexão que a gente tem com quem nos assiste. E o Marco, olha o trocadilho, o Marco já deixou a sua marca também nesse nosso programa, com esse jeito descontraído, esse jeito bem brincalhão que você faz, a previsão do tempo, e fala de outros assuntos às vezes também. Algumas curiosidades, é importante que a gente realmente seja íntimo, né? Converse sobre tudo. A Cris puxa minha orelha direto, gente. É ou não é? Quando ele erra, né? Quando ele diz pro pessoal em pleno feriado que vai chover e não chove, no outro dia eu chamo ele de Marco Antônio. E aí se eu vou no mercado naquele dia, o pessoal todo me chama de Marco Antônio, Olha né? aí, viu só? Que legal. Bom, sobre as curiosidades, Cris, eu também queria falar o seguinte, que a grande missão que a gente tem quando entra no ar no JA é, claro, dar informação, mas é também
entreter as pessoas. Claro, Elas têm que gostar de estar ali. É o horário do almoço delas. verdade. Então eu gosto sempre de pegar um bichinho, uma curiosidade, algo que faça diferença para o gaúcho, porque é justamente isso que a gente gosta de ver também ao Marco, meio-dia. eu perguntei para Alice, agora eu vou perguntar para você. Antes de trabalhar no Jornal do Almoço, você já era nosso telespectador também? Você sabe a resposta. Uma das primeiras conversas na vida que eu tive com a Cristina Ranzolin, assim, tete a tete, foi falando para ela: Cris, te assisto desde criancinha. Se ela gostou muito ou não, eu não sei. Gente, ele tem 31 anos, 31. Eu já tô no Jornal do Almoço há 30, então olha aí, ó. A vida toda, eu te assisto. É verdade. Bom, gente, não vai caber tudo que a gente tem para mostrar para você nesse único programa. Por isso eu já quero contar aqui que nós, ao longo de todo esse mês, vamos apresentar reportagens super especiais, mostrando outras pessoas que passaram por aqui, outros fatos bacanas que a gente noticiou, os nossos queridos fãs e muitas outras coisas. Então, se prepare, porque não é só hoje esse programa especial, é o mês todo. Mas agora eu quero te convidar, Marco, para você ver uma figura muito importante, um bebê que cresceu junto com o nosso Jornal do Almoço. Olha só. Antes do BBB tinha o diário de um bebê, né? Que é o diário de o primeiro ano de vida de um dos primeiros bebês que nasceu no ano 2000, que era super emblemático, né? Todas as semanas tinha uma reportagem, tinha um episódio. Ele começava a comer papinha, tinha um nutricionista, tinha médico, tinha outras mães e tal, orientando sobre cuidados, sobre isso. Cada um tinha um episódio. Eu passava todas as semanas encontrando aquele bebê, aquela família. Eu acabei virando o padrinho dele. O que você vai fazer com essa bandeira? Vou colocar na lua. Você vai colocar na lua? Sim. Então o que você vai ser quando crescer? Astronauta. Ah, é? Vocês podem ter visto aí que quando eu tinha 4 anos eu queria ser astronauta. Bom, isso não aconteceu, né? Sonho de criança. Mas o gosto pela astronomia continua e tal. Agora estou formado na faculdade, já me formei em TI, né? Na área de jogos. Você não acredita em previsão do tempo? Mais ou menos, é difícil, né? Quase sempre agora estão acertando, antigamente não acreditava. Não acredito. Foi um baita desafio. Primeiro porque a RBS resolveu investir nesse conteúdo meteorológico, que era uma novidade até então. Bom dia! Um feriado de tempo bom em praticamente todas as regiões do estado. Se contratou o serviço chamado AccuWeather, que era um serviço de prestação meteorológica americano. Vinha um fax em inglês e a gente tinha que traduzir aquele fax em inglês. A imagem do satélite mostra céu claro sobre o Rio Grande do Sul, com algumas nuvens no litoral. Se hoje a gente pensa em previsão do tempo com TVs, telas de LED e mapas mudando, naquela época se usava o recurso do chroma key. O que é o chroma key? Você aplica uma imagem sobre um fundo infinito, numa cor verde, onde tu aponta para o nada, né? Então eu desenvolvi uma técnica própria que eu usava um giz azul da cor do fundo e marcava os meus pontinhos ali, Uruguaiana, São Borja, Litoral, ia marcando aqueles pontinhos com o giz, né? Com a ajuda do pessoal do estúdio, tudo, e para fazer apontar de forma mais precisa possível, porque aquela região que eu falava, aquela cidade que eu apontava, não existia. Eu estava apontando para o nada, né? Então isso foi muito artesanal mesmo, eram outros tempos. Na região noroeste, central, tempo bom com muito sol durante todo o dia. Uns acreditam e outros não, mas a verdade é que a previsão do tempo faz parte do dia a dia das pessoas e tornou-se uma informação muito importante. O tempo continua instável no Rio Grande do Sul por causa do calor e da umidade. O ar seco toma conta desta área no sul do continente. Agora à tarde o sol aparece em toda a parte oeste do estado. Dá só uma olhada, tem um pouco de vento por aqui, o sol aparece em alguns momentos, em outros ele se esconde. Olha, Cristina, no fim de semana vai ter sol, vai ter chuva e vai fazer calor. Junto com o verão chega também a instabilidade. Na sexta-feira tem previsão de chuva. O motivo é a combinação de vários fatores atmosféricos que acabaram formando um sistema que tem um nome horroroso, complexo convectivo de mesoescala. Aqui na faixa leste, incluindo a capital, região metropolitana, serra e litoral, tempo firme ainda, a chuva não chega por aqui hoje. E em apenas 7 dias já tivemos de tudo um pouco.
Cerração, geada, sol, chuva. A gente tem de um lado a Santana, do outro lado a Bento Gonçalves, avenidas que todo porto-alegrense já passou pelo menos alguma vez ou que passa frequentemente. O Marco traz toda aquela descontração, é um cara super legal que traz essa informação de uma forma leve, de uma forma gostosa para as pessoas. Acho que ele está sendo um baita guri do tempo. Eu senti até um frio na barriga o primeiro dia que fui para o estúdio para fazer a previsão, porque eu sabia que não era para falar a temperatura máxima, mínima, se ia chover ou não. Era, de certa forma, contar para os gaúchos o que ia acontecer na vida delas, o que ia acontecer na vida desses gaúchos nas próximas horas, amanhã, depois, o que ia impactar eles. Agora eu vou ter que dizer, em São Pedro é muito meu amigo. Bem na hora aqui do Jornal do Almoço, a chuva parou em Porto Alegre. Eu estou na Zona Sul, bairro Cristal. O Jornal do Almoço sempre foi além nas informações de clima. Eu, quando era criança, eu assistia muito o JA e via o Paulo Borges dando as informações daquele jeito até bem humorado. Ventos de mais de 100 km por hora atingem o estado. E o Paulo Borges está na rua e, pelo jeito, está ventando bastante aí, né, Paulo? Ainda bem que eu não uso peruca, viu, Rosane? Senão já tinha ido, né? O tempo é extremamente importante para todo o resto. Para a saúde das pessoas, para a economia do nosso estado, para a agricultura. Então o tempo está conectado com todos os outros assuntos. Vai ser um dia que vai começar com a cara um pouco mais fechada. Veja só o mapa do Rio Grande do Sul. Amanhã tem chuva para todo o estado e no sul a chuva será um pouquinho mais volumosa. Às vezes quando eu erro, a Cristina até puxa minha orelha de vez em quando, porque previsão do tempo é previsão. A gente sempre, claro, tenta acertar o máximo que dá. Mas às vezes o tempo não colabora. Às vezes São Pedro passa com a chuva e ela não chega. Quem já não passou por isso antes? Chove num bairro, não chove no outro. Numa cidade do tamanho de Porto Alegre, ainda é um grande desafio acertar 100% da previsão do tempo. E quando se fala no tempo cronológico, medido pelas voltas do relógio, como prever o futuro de um programa, os próximos 50, 60, 100 anos? Já foi um gigantesco desafio chegar até aqui, tão relevante quanto é. Se manter 50 anos e se manter 50 anos, importante, relevante, fazendo diferença na vida das pessoas. Você é nosso convidado para ficar bem informado, assim como já fazemos há 50 anos. É tanto tempo almoçando ao seu lado que nos sentimos de casa. E o cardápio? Sempre cheio de profissionalismo e paixão pelo que a gente faz. O jeito de falar, o jeito de se comunicar, esse jeito JA de ser é um dos segredos dele, né? Que é um jeito que os gaúchos conhecem, se identificam, se sentem de casa, né? É essa capacidade de se adaptar e olhar realmente para o futuro que a gente não pode perder. As coisas vão mudar, né? A tecnologia vai mudar ainda mais, eu não tenho dúvida nenhuma. A essência acaba ficando, a gente tem que realmente adaptar para que a gente consiga ter mais 50, mais 150 anos pela frente. Venho aqui parabenizar o Jornal do Almoço pelos seus 50 anos. Eu corria para casa para ver o Jornal do Almoço. Obrigada, Jornal do Almoço. E parabéns pelos seus 50 anos. Parabéns, 50 anos do nosso Jornal do Almoço. 50 anos no ar. Quantas gerações cresceram assistindo o Jornal do Almoço? Riram com os nossos apresentadores? Se emocionaram com aquilo que nós noticiamos? Ficaram informadas dos mais diversos assuntos? Aprenderam com aquilo que nós levamos ao ar? E também nos ensinaram a fazer jornalismo. Um jornalismo diferente, único, que, como você viu aí, foi pioneiro, quebrou regras, acompanhou os novos tempos, inovou, evoluiu com as novas tecnologias, ficou mais ágil. Tudo para levar até você informação e entretenimento com credibilidade, análise, opinião, diversidade, descontração, entrevistas. Criamos um jeito Jornal do Almoço de ser, mas sem perder a nossa essência, o nosso foco. Você que nos assiste. Eu quero encerrar esse Jornal do Almoço com um agradecimento muito especial aos nossos queridos telespectadores. Você que ao sintonizar o Jornal do Almoço nos deixa entrar na sua casa, participar da sua família. Saibam que a gente faz esse Jornal do Almoço com muita seriedade, com muita precisão, com muita imparcialidade, mas também com muito amor.
Cada produtor, cada repórter, cada editor, cada cinegrafista, sonoplasta, apresentador que passou por aqui, além de deixar sua marca, deixou um pouquinho do seu coração. É com essa energia boa que nós vamos seguir sempre nos atualizando para fazer um Jornal do Almoço cada vez melhor. Que venham muitos e muitos anos pela frente. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana. Obrigada, Jornal do Almoço. Parabéns, Jornal do Almoço. Parabéns, JA, pelos seus 50 anos. Parabéns pelos seus 50 anos. Parabéns, JA, pelos seus 50 anos. Parabéns pelos 50 anos. 50 anos ele fez parte da minha vida. Parabéns, JA. Parabenizar toda a equipe de produção do Jornal do Almoço. Feliz aniversário, vida longa ao Jornal do Almoço. Parabéns, Jornal do Almoço. Parabéns, Jornal do Almoço, pela sua trajetória de grande sucesso. Feliz aniversário, vida longa ao Jornal do Almoço. Eu tô aqui para desejar um feliz aniversário. Parabéns. Pro nosso Jornal do Almoço. Beijo pra Cris, beijo Marco Matos, pra todo mundo que trabalha aí. Pelos seus 50 anos. Parabéns, JA. Tenho sangrado demais. Hoje, vamos comemorar o Dia Internacional das Mulheres. Mulheres empoderadíssimas. Incríveis, todas. É depois do BBB. Fala pessoal, muito boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte nesse sabadão super especial, né? Dos 50 anos do Jornal do Almoço. Parabéns, JA, que venham os próximos 50. A equipe aqui do Globo Esporte manda um abração, um beijo enorme aos colegas do JA e a todos aqueles que fizeram parte dessa linda história.